estado do Rio de Janeiro. De boa ali, mano, por enquanto. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à população de rua. Instituições do segmento germânico podem ter a garantia por lei da isenção do pagamento pelo uso de barracas durante a Bauernfest. A gente vai trazer as atualizações a respeito desse projeto de lei. As vendas no varejo subiram 0,7% no mês de julho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Detran RJ vai promover um mutirão de carteiras de identidade neste sábado para celebrar o ID Day. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve decisão favorável, obrigando Nova Friburgo a atender crianças de 0 a 3 anos em creches municipais. E em Três Rios, o município vai receber um repasse da União para a Educação, um valor aí superior a R$45 mil. O diálogo com o objetivo de acompanhar as políticas públicas voltadas para a população de rua. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Hoje é sexta-feira, o fim de semana está chegando e a gente começa essa edição com muita informação para você. Lembrando, você pode participar aqui da nossa edição mandando a sua mensagem pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, Facebook, YouTube e também no nosso site tvc16.com. A gente começa com uma informação importante. O Ministério da Educação publicou nessa semana uma portaria no Diário Oficial que vai liberar aí mais de R$95 milhões para novas matrículas em turmas de educação infantil em 221 municípios. Três Rios foi um desses municípios contemplados e vai receber aí um valor superior a R$45 mil. Especificamente, são R$ 45.152,67. Esse recurso, assim como para os outros municípios, é do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, também conhecido como Fundeb, e que é destinado para creches e escolas públicas ou também para instituições que não tenham fins lucrativos e que são conveniadas com o poder público. Os valores do documento foram divulgados e vão ser repassados às secretarias municipais na conta cadastrada no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. As escolas, né, as escolas dos municípios, elas têm até o dia 30 de junho do ano que vem, de 2024, para apresentar a prestação de contas, ou seja, comprovar onde esses recursos foram utilizados. Essa comprovação é feita para o Conselho do Fundeb por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas. De acordo com o Censo Escolar de 2022, no país são mais de 74 mil creches, das quais 66,4% são da rede pública e 33,6% são para convênios entre a rede pública e para a educação infantil. De acordo com a Secretaria de Educação Básica da União, os recursos devem viabilizar cerca de 19.756 novas vagas em creches para o país, sendo pouco mais de 6.700 para período parcial e 4.431 em creches com período integral. Além disso, outras mais de 7.000 vagas devem ser destinadas a pré-escolares em período parcial e pouco mais de 1.100 em período integral. A gente lembra que, inclusive, terminou ontem, quinta-feira, o cadastramento ali das crianças para as creches municipais em Três Rios. A gente continua falando sobre educação e agora sobre Nova Friburgo, porque a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova Friburgo obteve decisão favorável à ação civil pública ajuizada para que o município matricule
todas as crianças de 0 a 3 anos de idade em que os familiares manifestassem interesse em creches públicas municipais próximas às residências ou do local de trabalho dos pais ou representantes legais. De acordo com a decisão da primeira vara da Família, Infância e da Juventude e do Idoso de Nova Friburgo, a Prefeitura deve incluir em suas leis o orçamento para o custo dos atendimentos, inclusive para a implementação de um plano concreto de ação por meio do qual o município possa apurar o real número de crianças que se encontram fora de creches, bem como a construção e aparelhamento de novas unidades de ensino que se fizerem necessárias no prazo máximo de 18 meses, basicamente 1 ano e meio. A ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi ajuizada em 2018, tendo como base dados reunidos pela promotoria a partir da colheita do quantitativo de ações individuais ajuizadas na comarca com vistas à disponibilização de vagas em creche. O levantamento mostra que, de janeiro de 2016 a outubro de 2017, foram ajuizadas 160 ações individuais para obtenção de vaga em creche municipal e que existiam mais de 1.400 crianças sem atendimento no município. Nova Friburgo, porém, além de não ter suprido o déficit de vagas, que deveria ter sido zerado até julho de 2020, não apresentou um planejamento efetivo nos autos processuais para sanar o problema em reunião realizada em fevereiro deste ano. E em audiência pública, a temática que ocorreu na Câmara também dos Vereadores, mais uma vez a Prefeitura não apresentou um plano de ação concreto para resolver a falta de vagas. Parte da decisão diz o seguinte, abre aspas, conforme dados coletados e trazidos aos autos, os gastos em festividades e entretenimento no município de Nova Friburgo ultrapassaram mais de 3 milhões de reais, num curto espaço de tempo entre Natal e Carnaval. Nessa linha de raciocínio, não há como se concluir pela ausência de recursos, portanto, a de se reconheceria a omissão do réu no atendimento prioritário da população infantil no que tange à educação. A negativa de matrícula da criança restringe claramente o exercício do direito à educação, desobedecendo ao disposto na Constituição Federal, especificamente no artigo 211, parágrafo 2º, que impõe aos municípios o dever de atuação prioritário na educação infantil, fecha aspas, foi o que disse um dos trechos da sentença. A gente vai continuar acompanhando o caso, também questionar a Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo a respeito desse tema. As instituições que compõem o segmento germânico na cidade imperial podem ter a garantia, por lei, a isenção de pagamento pela utilização de barracas na Bauerfest. O pedido foi formalizado pelo vereador Ingo Rames por meio de uma indicação legislativa e que foi aprovada em sessão plenária na última terça-feira. A medida garante o reconhecimento das instituições, incluindo o Clube 29 de Junho, a Associação de Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis e o Instituto Bingen, que trabalha diretamente na preservação da cultura alemã na cidade. O parlamentar lembrou que as instituições não têm receita mensal e tem na festa a oportunidade para a arrecadação de recursos para atividades culturais durante o ano. Ele ressalta, abre aspas, estamos falando de instituições de extrema relevância no trabalho da preservação e manutenção da cultura germânica na cidade de Petrópolis. Hoje, todas são obrigadas a pagar valor estipulado pelo Poder Executivo pelo uso dos espaços, fecha aspas, foi o que ele comentou. A indicação agora segue para o Executivo e aí que pode sancionar ou não, caso não sancione, volta para a Câmara vota o veto do Executivo. Com a intenção de reduzir o número de pessoas que não possuem um documento de identidade, o Detran RJ vai realizar no próximo sábado, dia 16, ou seja, amanhã, no dia em que se celebra o Dia Internacional da Identidade, o ID Day, vai acontecer uma ação que vai acontecer nos postos de atendimento de todo o Estado. A data, criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, tem um compromisso em fornecer até 2030 identidade legal para todos. Dados do Documenta Rio, ligado à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio, por exemplo, apontam que somente no ano passado 771 pessoas tiraram a carteira de identidade pela primeira vez na cidade do Rio. Esse ano, de janeiro a junho, o número de cidadãos que emitiram pela primeira vez o documento
já chega a 367. Segundo o IBGE, com base no censo de 2019, há um subregistro em todo o estado. Os municípios de Duque de Caxias, Belfor Roxo, São João de Meriti, Magé e Laje do Muriaé são os 5 onde maior número de pessoas sem a primeira identidade. A capital ocupa a 14ª posição. Para tirar a identidade, será necessário agendar previamente entre os dias 13 e 15 de setembro pelo site do Detran, ou seja, desde ontem começou esse agendamento, segue até hoje no site do Detran, www.detran.rj.gov.br. Identidade é algo muito importante e dá direito aí também à população, né? A gente que hoje vai abordar esse tema aqui, a gente ainda acompanha aí que faltam muitas iniciativas para, de fato, as pessoas terem todos os direitos garantidos. Bom, vamos falar sobre esporte, porque teve encontro de clubes petropolitanos e o jogo foi aqui na Cidade Imperial. O nosso repórter Gabriel Hatz acompanhou tudo de perto, está aqui com a gente no estúdio e vai falar desse jogo. Um jogo um tanto quanto, digamos, truncado, com bastante faltas e até mesmo aplicação de cartões, não é isso mesmo, Gabriel? Uma boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso mesmo. Ao todo foram 14 cartões. 6 no primeiro tempo e 8 no segundo. Foi chuva de cartão. Logo no primeiro tempo, o Petrópolis já abriu o placar aos 10 minutos com o Fabinho Polhão, o camisa 9, artilheiro. E logo em seguida veio a mais temida por todos do estádio, a chuva. Todo mundo estava com medo, é o que eu estava percebendo, os torcedores. Mas veio por pouco tempo, só para dar uma amenizada. Para refrescar os jogadores. Para refrescar os jogadores, estavam precisando, estava quente o jogo. E terminou assim, terminou 1-0 o primeiro tempo. Logo na volta do segundo tempo, teve um iniciozinho de confusão com uma entrada mais dura e mais cartão. Mais cartões amarelos aplicados. E logo aos 25, se eu não me engano, Marreta do Petrópolis, após um cruzamento de escanteio, empata a partida. E no finalzinho do jogo, o China faz o seu primeiro gol pelo profissional, pelo Petrópolis, e vira o jogo por 2-1, garantindo a vitória nesse primeiro jogo para o Petrópolis. Deu para ver que não é só porque os dois clubes são petropolitanos que não tem confronto ali firme não, viu? Jogo um tanto quanto faltoso e de cartões amarelos também. É quase ali, se a gente for pegar aí, a média de mais de meio cartão para cada jogador. Vamos maneirar também aí, porque todo mundo, a gente sabe, tem que continuar a carreira, né, Gabriel? O jogo estava ficando muito parado, tem que continuar também. E se for mais rígido, aplica o vermelho, não precisa aplicar tanto amarelo, né? Exato, tem a parte também da arbitragem que tem que controlar o jogo ali, o clima também, para não esquentar a situação. Jogo bom, futebol bom, é com a bola rolando. Isso, agora o jogo de volta está previsto para essa próxima quarta-feira, dia 20, também no estádio Otílio Marotti. Só que agora o mandante será o Petrópolis Futebol Clube, também com a vantagem do empate. Ou seja, um empate já classifica para a próxima fase do campeonato. O Serrano vai ter que correr atrás aí do prejuízo, de certa forma está jogando em casa também. Então a gente tem tudo aí para que seja um jogo, ainda assim também bem agitado nessa próxima rodada. Isso mesmo, a informação de ingressos vai ser divulgada durante a semana. Mas provavelmente vai ser R$20 a inteira, R$10 a meia e Petropolitano paga meia. Então tá aí, para você que está nos acompanhando, já tem alguma coisa. Se não tiver compromisso no meio da semana, a gente sabe que às vezes é bem complicado, aproveita para ir lá curtir o futebol petropolitano. Também trazemos informações sobre o Campeonato Carioca Futsal Adulto. O Correias soltou mais uma nota afirmando que a equipe de arbitragem e a equipe da federação realizaram um relatório sobre a partida paralisada e enviaram para a Justiça. Agora, os advogados do clube estão trabalhando para a nossa defesa no caso, como diz a nota do Correias. Só recapitulando para você que está nos acompanhando, é sobre aquele jogo entre Correias e Magé, que o jogo foi paralisado logo após um gol do Magé por conta de uma garrafa de água que foi jogada na quadra. A garrafa de água estava vazia, mas agora a gente tem todo esse imbróglio aí também jurídico, enfim, para recorrer das decisões. E também, é claro, para que as equipes não saiam no prejuízo, até porque faltavam 3 minutos ali de jogo, né, Gabriel? E no futsal a gente sabe que 3 minutos é muita coisa. Dá para fazer muito gol em 3 minutos. Dá para fazer muito gol em 3 minutos. E fica até aqui uma observação, né? Porque
O futebol, o campo, que a gente está acostumado, é a única modalidade em que o cronômetro não é parado durante a saída de bola para a lateral, para um escanteio, para um tiro de meta, por exemplo. No futsal, no vôlei, enfim, no vôlei não porque é pontuação, mas no basquete a gente tem handball, a gente tem justamente isso. A bola saiu de dentro da quadra, é parado o cronômetro, então você tem ali 20 minutos de partida, e são realmente 20 minutos de partida, jogado, exatamente isso. O futebol não é à toa que a gente vê hoje, com a mudança na própria Copa do Mundo, uma nova determinação da FIFA, que agora acrescente em mais acréscimos, justamente pelo tempo em que a bola não estava rolando. E a gente vê a média hoje, 9, 10, 11 minutos de acréscimo, porque não é cronometrado. Fica aí até a sugestão também para as federações que cuidam aí de campo de futebol. Então estaremos acompanhando esse caso do Correias e também traremos informações sobre o jogo do Petrópolis. Tá certo, Gabriel. Obrigado pelas suas informações. Um bom fim de semana. Lembrando para você que está em casa, ele achou que eu ia esquecer, hoje é aniversário de Gabriel Rato, gente. É isso mesmo. Tá aqui com a gente, mesmo assim trabalhando firme nesse tempo que dá vontade de ficar em casa. Dá, que esse tempinho frio, chuvinha. Mas compromisso é compromisso, a gente sabe muito bem disso. Então, mais uma vez, desejo parabéns aqui para você. E, é claro, aproveite o fim de semana, porque a gente sabe que sexta-feira o compromisso é no trabalho, né? Muito obrigado, Richard. Obrigado a todos de casa. A gente continua aqui com a nossa programação. A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis vai realizar, entre os dias 9 e 31 de outubro, a pré-matrícula online para alunos novos de pré-escolar 1 e 2 e também do 1º ao 9º ano do ensino fundamental já para o ano letivo de 2024. A pré-inscrição deve ser feita por meio do link www.educação.teresópolis.rj.gov.br, ou seja, no site da Prefeitura de Teresópolis. Ao acessar a página, vai ter um link já específico para realizar o cadastro. Alunos já matriculados na rede municipal de ensino não precisam fazer essa inscrição. O período para pré-matrícula para berçário, maternal e jardim nas creches municipais será agendado e divulgado em breve. Destinada para alunos de escolas privadas, estaduais e também estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site também da Prefeitura de Teresópolis e é preciso preencher um formulário de cadastro. Além disso, é preciso ter em mãos o RG, ou seja, a identidade, CPF do responsável ou do representante legal, um comprovante de residência no nome do responsável, além do nome completo do estudante, ao qual ano ele vai cursar em 2024. A Secretaria ainda frisa que para concluir a pré-matrícula não será necessário anexar os documentos, apenas preencher os dados solicitados. Além disso, devem ser selecionadas 3 opções de unidade de ensino da Prefeitura para a pré-matrícula. Entretanto, as opções de escola assinaladas no ato da prescrição não garantem a vaga em alguma das unidades escolhidas, uma vez que a distribuição das vagas e a alocação dos alunos está condicionada à verificação do endereço do aluno e da existência de vagas nas unidades próximas à residência. A pasta ainda informou que o resultado vai ser divulgado no site da Prefeitura. Em julho de 2023, o volume de vendas do comércio varejista teve uma alta de 0,7% quando comparado a junho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e o gerente da pesquisa comenta sobre os fatores que impactaram nos índices. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de junho para julho de 2023, na série ajustada sazonalmente, teve um crescimento de 0,7%. Esse é o primeiro resultado em volume positivo desde março, que na comparação com fevereiro tinha sido também de 0,7%. Esse resultado é o primeiro positivo desde março. Então, março perante fevereiro tinha sido de 0,7% também o crescimento. Desde então, os crescimentos estão muito próximos de zero, então com um cenário de estabilidade nos meses entre março e julho, agora com a entrada do ponto de julho, com essa recuperação. E esse crescimento de 0,7%,
ele acaba sendo explicado por basicamente duas atividades, pelo crescimento de duas atividades. Uma delas é de outros artigos de uso pessoal e doméstico, onde se encontra ali aquelas lojas de departamentos. E essa era uma das atividades que estava sendo muito influenciada negativamente pela crise contábil de algumas das grandes cadeias. Então, essa crise contábil fez com que muitas lojas fossem fechadas ao longo do primeiro semestre de 2023. E houve, nesse mês especificamente de julho, comparado com junho, uma recuperação muito por conta de promoções dessas mesmas cadeias. Então, elas fizeram grandes promoções, né, que atingiram as lojas todas, os sites todos, e isso acabou por influenciando positivamente. É o primeiro mês de crescimento dessa atividade, que cresce acima de 8% nessa passagem de junho para julho, desde muito tempo, desde vários meses. Outra atividade também que teve um crescimento esse mês foi a de equipamentos de material elétrico, informática e comunicação. E ela tem tido uma grande volatilidade, uma grande variação relativo à sua série histórica dos últimos meses, sempre ou caindo bastante ou crescendo bastante, e tem sentido bastante essa influência da volatilidade do dólar. Do lado negativo, também pode-se destacar a atividade de móveis e eletrodomésticos, que ela continua caindo. Essa também é uma atividade afetada pela crise contábil, mas ela não teve esse crescimento, né, que a atividade que compõe ali as lojas de departamentos teve nesse mês, porque não houve esse fenômeno dessas grandes promoções. Mas então essa é uma atividade que acabou contribuindo para o lado negativo, né? Tem que lembrar que 0,7%, né, ele está ali muito próximo do que a gente chama de estabilidade, né, que vai até 0,5 positivo, ou menos 0,5 também, né, tem esse intervalo em que a gente chama de mais estabilidade. Então 0,7 é um pouco acima da estabilidade. Então há fatores também, há setores, né, que têm ali um comportamento para influenciar para o campo negativo. E falando um pouco também do varejo ampliado, que além de 8 atividades do varejo restrito, também é composto por mais 2 nessa série com ajuste sazonal. O varejo ampliado, na passagem de junho para julho, teve um resultado negativo, um resultado ali próximo de zero, né, dentro desse intervalo de estabilidade, menos 0,3, mais negativo. E nesse caso específico, ele foi puxado pela essa atividade complementar, que é de veículos e motos, partes e peças. Essa teve um ganho muito pronunciado no mês anterior, na passagem de maio para junho, muito por conta da política de promoção, né, para alguns carros, e isso acabou então trazendo essa demanda dos meses posteriores, do mês posterior de julho para o mês de junho, e provocou essa queda, né, no caso no mês de julho. Então isso acabou influenciando o resultado do varejo ampliado, que fecha com menos 0,3 na margem. Aí então a fala do Cristiano Santos, que é o gerente da pesquisa. A Mega Sena, vamos falar sobre ela porque nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do prêmio da faixa principal do concurso 2632 da Mega Sena. O sorteio foi realizado na noite da última quinta-feira, no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. Os números sorteados são os seguintes, anote aí também se você não acompanhou: 05, 10, 27, 38, 56 e 57. O prêmio acumulado está estimado em R$ 9 milhões. O sorteio do próximo concurso será realizado neste sábado, às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, também na cidade de São Paulo. A Quina teve 48 apostas e ganhadores, e cada um vai receber aí um valor superior a R$ 33.800. Já a quadra registrou 2.911 apostas vencedoras,
cada um vai receber um prêmio aí superior a R$ 790. As apostas, lembrando, podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília do dia do sorteio, ou seja, até amanhã às 7 horas da noite, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00. Vamos agora então à previsão do tempo, afinal o fim de semana está chegando. E como nós comentamos ontem, o tempo realmente mudou, mas já deve apresentar leves mudanças já para esse fim de semana. A gente consegue ver no telão as temperaturas. Em Nova Friburgo, por exemplo, a previsão para este sábado é de sol entre nuvens e não há possibilidade de chuva. No entanto, as temperaturas devem variar entre mínima de 9 e a máxima de 21 graus. Ainda vai fazer um pouquinho de frio em Nova Friburgo. No domingo haverá elevação na temperatura. Já em Teresópolis, as temperaturas devem atingir a mínima de 11 e a máxima de 25 graus. Durante o dia, o sol aparece entre as nuvens e não chove. No domingo, a máxima pode chegar a 29 graus. Em Petrópolis, também haverá elevação na temperatura para esse fim de semana. No sábado, a mínima é de 10 e a máxima de 24 graus. O dia será parcialmente nublado e sem chuva. No domingo, elevação na temperatura, com o termômetro chegando aí aos 28 graus de máxima. Já em Paraíba do Sul, o calor já chega também no município. No sábado, a mínima é de 14 e a máxima já é de 28 graus. Sol entre nuvens e não há possibilidade de chuva. No domingo, a máxima é de 32 graus na cidade. Em Partido Alferes, no sábado, também não chove e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus. A gente consegue ver aí no nosso telão também. Dia de sol entre as nuvens e não há possibilidade de chuva. No domingo também haverá elevação na temperatura. Para a gente encerrar a previsão do tempo aí para o fim de semana, a gente tem aí também a previsão para 3 dias, em que as temperaturas vão marcar 12 graus de mínima e 27 graus de máxima. No domingo, os terrienses vão acompanhar também a elevação aí na temperatura, já que os termômetros devem marcar 31 graus de máxima, viu? Então, para quem, por exemplo, gosta, na verdade é um período até um tanto quanto agradável, né? Nem muito calor, nem muito quente, para esse sábado aí, se você for aproveitar, passear com a família. É claro, se você for, por exemplo, aí para algum local mais quente, por exemplo, Paraíba do Sul, Três Rios, já no domingo o calor volta com mais intensidade. A gente vai fazer um intervalo rápido, o Correio Petropolitano Debate volta já e daqui a pouco nós traremos a nossa entrevista. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. História.
Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente vai dar início agora então à nossa entrevista. O IBGE divulgou no dia 27 de julho os primeiros resultados sobre o número de quilombolas no Brasil e os dados sobre os seus domicílios. O levantamento inédito foi saudado como um resgate histórico por autoridades e também, sobretudo, pelas várias lideranças quilombolas presentes ao evento, que reuniu mais de 120 pessoas no auditório da sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em Brasília. A divulgação apontou que o país tem 1.327.802 quilombolas. E no Correio Petropolitano Debate de hoje, nós vamos conversar com a Eva Lúcia Caiciano, ela que faz parte, é uma das lideranças do Quilombo da Tapera. Vamos trazer essa regionalização porque aqui em Petrópolis existe essa comunidade. Muitos não conhecem, mas a gente vai trazer então essa entrevista aqui para você. Primeiro, Eva, muito obrigado pela presença. Olá. É um grande prazer ter você aqui no Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Grande alegria estar aqui. Eva, vamos começar então. A gente acompanhou aí os dados do IBGE. Eles correspondem basicamente 0,65% da população brasileira, né, hoje. E é um número até que pequeno. E aqui em Petrópolis, particularmente, poucas pessoas sabem da comunidade. Queria que você falasse há quanto tempo que a comunidade já está aqui na nossa cidade? Sim, então, vou falar um pouquinho, né, sobre a comunidade. A comunidade iniciou, né, a partir de 1847, mais ou menos, e foi uma doação de terra do fazendeiro, né, na fazenda, que a minha tataravó foi escravizada, então quando ele morreu, teve o testamento e deixou. Mas nós temos mesmo assim, fomos nos colocando como quilombolas em 2010. Em 2010 nós fomos entendendo um pouco mais o processo,
através também de outras pessoas parceiras que foram nos auxiliando. E assim veio todo esse processo, mas o Quilombo ele já existe e resiste, eu gosto de falar assim, né? Já há bastante tempo, até antes da Lei Áurea. Quando você fala que vocês foram reconhecidos pela Fundação dos Palmares, correto? Isso. Tivemos o reconhecimento em 2011. Logo após aquela tragédia que aconteceu, veio, mas em 2010 nós começamos, né? Esse processo. O processo, porque a gente estava na luta por melhorias para o território, estava na busca de levar energia elétrica e toda a parte de melhoria mesmo, acesso, ter ônibus para manter as crianças, né, até parte do colégio. A gente caminhava 4 horas por dia para conseguir ir até a escola. Até então, mais ou menos, né? E hoje a comunidade ela fica em qual região aqui do município? Região de Itaipava, ali no Vale do Cuiabá. Tem um condomínio e a gente está no finalzinho desse condomínio. Eu falo que até por isso que poucas pessoas têm conhecimento, né? De que lá tem uma comunidade quilombola, porque tem que passar por dentro do condomínio, está bem no finalzinho. Você comentou agora sobre essa questão de estar numa localidade como o Vale do Cuiabá. Acredito que vocês então tenham sofrido muito também na época, em 2011, por conta das tragédias. Sim. As chuvas que aconteceram em 2011 também, né, atingiu lá o nosso território. E aí foi assim, veio a chuva, foi um momento muito difícil, mas aí o Quilombo se tornou notável, porque teve muitas reportagens e isso facilitou também nas questões, né, de ter um olhar para a nossa comunidade, dos benefícios, das melhorias, e irem também se achegando. Sim, questões de infraestrutura, né, como a gente estava comentando, água, luz, enfim, tudo isso, né? A energia elétrica chegou na comunidade com o nosso retorno. Teve as chuvas, ficamos fora, né, um tempo e retornamos em 2013. Então, a energia elétrica chegou em 2013, né? Até recente, 2013 está logo ali, né? Tem 10 anos aí, uma década atrás. Analisando tudo que a gente tem hoje de infraestrutura e até questões tecnológicas, por exemplo, você ter acesso à energia elétrica somente em 2013 é muito tarde. E aí, quando a gente analisa o país de modo geral, a gente tinha também, nesse mesmo período, milhões e bilhões de reais sendo gastos para estádios, para infraestruturas, por conta da Copa do Mundo de 2014. Quando a gente pega esse cenário, a gente tem que levar em consideração o que está sendo prioridade no nosso país. Se realmente é a vitrine para que os outros países, as outras pessoas possam olhar o nosso país, ou se realmente está sendo a população brasileira. Infelizmente é um cenário ainda triste, né? E queria que você falasse agora um pouco, Eva, você comentou justamente sobre, após a tragédia, de alguma forma, vocês se tornaram mais conhecidos. Como que a comunidade hoje é vista aqui no município? Esse retorno, ele realmente tem crescido ao longo do tempo? Sim, tem sim. Ainda, né, existe pessoas na cidade que, quando conversam com a gente, falam não ter conhecimento. Então, eu ainda sempre falo que ainda tem que se falar mais, a gente mesmo lá do território, né, vir mesmo para estar contando nossa história, porque até então nossa história foi contada por outras pessoas. E quando outras pessoas contam nossa história, sempre fica faltando alguma parte ali e que acaba sendo muito importante. Então, eu sempre falo que é de fundamental essa importância, né, a cidade de Petrópolis mesmo trabalhar com o meu território e fazer também andanças, né, porque eu acredito que não seja só o nosso quilombo. Porque o entendimento para se perceber, né, se reconhecer quilombola, também não é fácil, né? Porque a gente aprende na escola que quilombo são locais para onde os negros iam fugidos. O meu, por exemplo, não foi de negros fugidos, foi através de uma doação de terreno. Então, eu sempre me reconheci como descendente de pessoa escravizada, mas eu falava assim, não sou quilombola não, porque minha tataravó não fugiu para cá. Eu tinha essa dificuldade. E aí eu fui buscando ali entender, né, que quilombo não é só para onde os negros fugiam, né? São locais onde descendem pessoas de origem dos escravizados, mas que podem ter sido por doação, que pode ter sido por compra também. Muitos escravizados compravam alforria e levavam. E, Eva, aproveitando já esse tema, eu queria que, a gente sabe que é um tema um tanto quanto sensível, mas como que você ainda vê hoje aqui no nosso país, e até talvez em Petrópolis também, a situação do racismo? Bem forte ainda. A gente convive, né, com racismo estrutural.
E muitas das vezes, assim, nas falas, a pessoa nem se percebe, né, estar sendo racista em alguns comentários, em alguns ditos, né, que foram ficando entre a gente. Eu já, né, vivenciei alguns momentos, mas aí eu falo assim, o que cabe a gente é sempre estar falando, sempre estar debatendo, não esconder o assunto, né, por mais sensível que seja. E uma coisa fundamental que eu acho, trabalhar nas escolas. Fundamental. Sabe? Fundamental. A educação, mais uma vez, como a gente sempre comenta aqui no Correio Petropolitano Debate, não só com esse tema, mas com tantos outros que a gente abordou, a educação realmente transformando vidas e levando esse conhecimento e direitos também a todos os brasileiros. Eva, hoje me surgiu uma seguinte dúvida, existe uma quantidade de famílias hoje na região, como que quantidade de pessoas que fazem parte da comunidade? Sim, então atualmente estamos com umas 17 moradias mais ou menos do pessoal, né, meus parentes lá dentro, e mais uns terrenos já iniciando construção. Então assim, contando em número de pessoas, somos mais ou menos uns 69, 70, porque também nasceu agora. Eu tenho que atualizar, né? Porque graças a Deus está nascendo. E uma coisa bonita que eu vejo no território, estamos ficando. Então os jovens que estão lá, que estão formando família, estão ficando. Que nos meus antepassados, né, não aconteciam. Muitos, infelizmente, saíam. Por conta da dificuldade, né, de acesso, para tudo. Então muitos não conseguiram resistir o quanto nós ficamos resistindo. E Eva, como que você comentou já sobre essa questão de migrar para outras regiões, outras cidades, enfim, como que está a relação hoje, por exemplo, com o governo especificamente, de forma geral, seja governo da prefeitura, seja governo do estado, justamente para melhorar a infraestrutura das regiões, justamente para não haver essa transferência, né, essa mudança para outros locais? Então, atualmente tem tido assim um olhar, né, mais diferenciado, uns apoios também, mas assim por conta de que nós, lideranças, né, outras lideranças de lá, estão sempre indo, buscando, reivindicando. Então eu vejo assim que mudou. E a questão do censo, né, eu venho falar muito, que o nosso sentimento é que essa contagem que fizeram, né, em todo o território brasileiro, né, pegando o grande número dos quilombolas e dos quilombos, que não fique só nisso. Porque, né, o censo ele veio dizendo ali quantos somos, né, quem somos, onde estamos e aí como também estamos. Então a gente deseja, né, que esses dados façam com que as políticas públicas cheguem mesmo de fato no nosso território. É exatamente isso, e eu me recordo aqui, vou fazer até um comentário, quando a gente trouxe aqui que o IBGE estava com a dificuldade para realizar o censo demográfico, porque muitos estavam rejeitando os censeadores e também não ligavam, né, para o 135 para fazer, é justamente o que a Eva comentou agora. O censo, os dados do censo, eles não são só para apontar a quantidade de pessoas que estão hoje no Brasil, mas principalmente para acompanhar qual é o cenário que o país vive, como que essas pessoas vivem e quais são as necessidades atuais. A política pública vai ser baseada justamente nos dados que vão ser, que na verdade já foram, né, agora apresentados pelo IBGE. Então, quando você, por exemplo, que está em casa, não responde ou você não recebe ali o agente do IBGE para fazer essa pesquisa, você realmente está dificultando o seu acesso à política pública. É ponto muito importante que a gente comenta aqui, porque a população ela tem que ter também o seu ponto de responsabilidade, de seus deveres, para que também possa cobrar ali pelos seus direitos. Eva, a gente está comentando justamente sobre essa questão do censo, a importância dele. Como é que hoje a comunidade vive, então, lá na região do Vale do Cuiabá? O que ainda está faltando para ter realmente, olha, a gente tem uma infraestrutura legal? Então, o nosso grande sonho, né, é tornar o quilombo autossustentável. Nosso grande sonho é pegar, né, todo aquele tesouro que a gente tem, que eu falo que ainda está, né, de maneira bruta, lapidar, para que a gente venha tirar a nossa renda de lá mesmo. Não ter que sair como atualmente a realidade de muitos de nós. Então nós estamos com a parte da cozinha, né, de construção para uma cozinha multifuncional, que será como um restaurante, também nosso local de acolhida também dos visitantes, para a gente trabalhar também com TBC, né,
turismo de base comunitária. E para isso é necessário assim um olhar na questão da nossa estrutura estrada, né, um melhoramento, porque toda vez que chega o período de chuvas é castigada. Aí, a região ainda sofre muito? Ainda sofre, porque a questão da estrada de chão, né, tem feito melhorias, uns bons trechos já estão sendo asfaltados, isso já facilita bem, a questão onde é mais subida já está com asfalto, mas ainda tem trechos que precisam de um melhoramento, precisa que o poder público, mesmo a parte, né, que cuida dessa questão, dê sempre uma atenção especial, que vá, né, lá constantemente, porque a gente sempre reivindica, e aí tem que reivindicar muito, a liderança tem que, sabe? Mas a gente já tem também esse entendimento que é luta sempre. As melhorias chegaram, a gente é muito grato, né, pelas melhorias, as pessoas parceiras também que nos facilitam, que as melhorias chegam até a gente, elas vêm chegando aqui ao nosso grupo, porque se chego só eu, Eva, né, no poder público e peço, não tem muito peso. Agora, se chega eu falando com toda a associação do morador, do nossa, né, nós temos uma associação reconhecida, reivindicando, aí já é um outro olhar. E aí, quando chega as nossas parcerias também, aí começa a melhorar um pouco. E como que esse apoio ele vem de toda a comunidade para as pautas em que vocês lutam hoje em dia, Eva? Vem sim, a gente vem sempre, né, buscando, fazendo as nossas reuniões. Ainda sempre tem aqueles, uns ou outros, assim, que por conta mesmo de muitas promessas, né, que foram feitas e não cumpridas, tem uns que vão desanimando. Eu mesmo, particularmente, já desanimei algumas vezes. Falo, eu vou jogar toalha, eu estou cansada, não vejo tanta melhoria, né, como de fato prometem umas coisas e depois não cumprem. Mas aí o sangue, né, fala mais alto, porque eu falo que ser quilombola tem uma questão muito, assim, de emoção, né? Pertencimento mesmo ali ao território, é sangue aqui quente correndo na veia, é querer fazer valer toda a luta, né, de nossos antepassados, de nossos ancestrais. Aí tem essa questão, tem uns que estão meio assim morno, mas dali a pouco também já se acorda e vai também, sabe, para a linha de frente. Temos nossas lideranças lá. São quantas lideranças hoje? Eu costumo dizer, são bastante, porque quase todos nós moradores, né, somos, né, lideranças. Mas tem sempre aqueles que ficam mais ali na linha de frente. Eu vou citar o nome de um, que é uma grande liderança, e assim todos os outros vão se sentir abraçados. Adão Cassiano. Foi ele que iniciou junto lá, né, o processo em 2010, quando veio 2011 também aquela dificuldade toda. Ele mesmo sofrendo ali, que foi difícil, né, na tragédia com o filho, chegou a levar pela enxurrada, mas, né, o Criador permitiu que ficássemos aqui. E ele manteve, né, um equilíbrio emocional muito forte para nos assessorar, para ir buscar o nosso direito e reivindicando. Então, eu mesmo, Eva, né, como liderança, vejo assim, um reflexo muito forte dele. Quando às vezes eu estou assim desanimando, aí eu lembro das vezes em que ele ficou com o horário do almoço apertadinho, que ele esquentou o marmitex dele e não pôde comer porque alguém ligou, olha, o ônibus escolar não está subindo. E aí ele foi ali se movimentando para conseguir que o meu filho chegue em casa, né, sem ter que fazer o trajeto que a gente passa. Então eu abraçando o Adão Cassiano, eu estou abraçando todos os outros, todas as outras lideranças. Eva, me recordo até de ter acompanhado que em 2018, se eu não me engano, a comunidade estava querendo fazer reformas, inaugurar a sede. Como que está esse andamento? Foi inaugurada? Conseguiram fazer a reforma também, acho que da capela, se eu não me engano? Como que está essa atualização? Então, a capela, né, já está caminhando para fazer a reforma. Outras lideranças lá se movimentaram, fizemos rifas, assim, o pessoal da região abraçou bastante, abraçam, né, bastante. Agora está para iniciar essa parte da reforma. E aonde é a sede, é onde tem a cozinha, que é uma cozinha multifuncional. Ela está em construção, está em fase, né, final, são através de TACs, né? E a gente tem uma parceria com o Ministério Público, através da pessoa do Dr. Charles e doutora Vanessa, que nos auxiliam nessa questão. E está lá, está ficando lindo de viver, viu? Em breve estaremos recebendo lá, porque é onde vai ser acolhida ali a chegança, também nosso ponto de reuniões, dos nossos festejos também. E existe já uma expectativa para essas inaugurações? Não, ainda assim, muito certeiro não, mas pelo caminhar, né, das coisas, das obras, eu acredito que finalzinho do ano a gente já deva
Tá, já dá para curtir o fim do ano realmente com sede nova? Eu acredito que sim, porque está indo bem legal, assim. Deu uma parada, mas retomou e assim, a todo vapor. E são muitas pessoas parceiras, né? Tem nos auxiliado, então tem tornado a nossa caminhada até mais leve. Você comentou sobre essas parcerias. Qual que é o impacto que elas trazem justamente para vocês continuarem reivindicando as pautas? É bem forte, porque traz gás, né? A gente sente que não está sozinho de um tudo, dá um peso também na nossa fala, porque a gente precisa, às vezes, né? Quando chega para reivindicar alguma coisa, muitas das vezes o cargo, né, também da pessoa fala muito, conta muito. Então, sempre dá um alívio, assim, pra gente. A gente sente que não está sozinho. Isso que é o mais importante, que até 2010 a gente se sentia muito sozinho, abandonado, realmente, né? Estávamos no final de um condomínio bem renomado, mas sem energia elétrica, sem um saneamento básico digno, estrada precária, muito, muito precária, porque nem transporte, assim, próprio, tinha muita dificuldade de chegar até lá. Quando chovia, a gente ficava quase que ilhado, né? Bem afastado, a estrada era bem precária. E aí, em 2010, foi chegando a parceria e foi dando um alívio. A nossa caminhada foi ficando mais leve. Eva, você comentou sobre a questão, justamente depois dessas melhorias, aos poucos, né, e ao longo dos anos, dos jovens continuarem na região. Qual que é a importância disso para a comunidade? Vai mantendo nossa cultura. Porque se os jovens forem saindo, vai se perdendo. Muita coisa, né, de que meus antepassados deixou já se perdeu. Então, os jovens ficando, vai perpetuando ali a parte da cultura, vai fortalecendo, né, as gerações futuras vão não cair em esquecimento tudo, né, que meu antepassado sofreu, as caminhadas minhas tataravós, né, de meus pais, dos avós. Então, é importante, né? E importante que o poder público dê também para a gente essa condição de continuarmos lá, né? Oferecendo mesmo assim, até olhar alguns que saíram, né? Não temos tantos no nosso caso que saíram, não. Mas olhar assim, o que fazer para que ele também volte? Qual a base ali de apoio, né? Para um trabalho, para ele continuar ali, para manter viva, né, essa chama, a gente não perder realmente. Até porque vai perdendo muito de nossa cultura. Primeiro que muitas das coisas era por questão de oralidade. Iam se passando, né? E aí, se o jovem não se envolve, não se junta nas rodas de conversa, né? Como ficar? Hoje em dia, a gente ainda conta com a tecnologia, né? Que a gente consegue gravar, fotografar e registrar. Mas a gente precisa que eles fiquem também ali junto. Além disso, você comentou sobre essa questão do poder público. Pergunto, hoje, em 2023, como que está sendo? Vocês têm realizado reuniões com os órgãos públicos aqui de Petrópolis? O que vocês têm debatido atualmente? Reuniões assim tem tido poucas, né? O que acontece mais é quando tem alguma necessidade lá, uma das lideranças, né? Temos até a associação, tem o presidente da associação que geralmente vai ali na linha de frente, o Adão também, que é uma das lideranças, que chega lá e reivindica, né? Através dos protocolos, se não me engano. E às vezes assim vai chegando as melhorias, mas de forma lenta. Eu sinto falta realmente deles estarem mais conectados conosco. E também, até te cortando, perdão, sinto também a questão deles trazerem mesmo um pouco mais, né, sobre o nosso território para cá, para a parte da cidade, para a parte das escolas também. Realmente buscar fazer uma educação antirracista mesmo, né, e trabalhar esse tema. E sempre ouvindo, né, a comunidade mesmo. Às vezes acontece de alguém querer falar sobre nós, ir lá na internet e pega, né, o que tem lá e põe. Não fica completo, né? Não fica a informação mesmo ali, porque são outros passando, né? Para chegar ali, às vezes passou por outro, não chega da forma como tem que ser. Seria importante dar mais visibilidade para a comunidade? Bastante. Quero fazer uma ressalva aqui para você que está nos acompanhando. A importância hoje de se abordar esse tema, primeiro, que o racismo ainda é um grande problema no nosso país, e isso é claro, a gente consegue ver pelos números e pelas denúncias enviadas aos direitos humanos, ao Ministério, por exemplo, dos Direitos Humanos e da Cidadania. Segundo, o impacto que é você ter uma pessoa, por exemplo, como a Eva, que está aqui hoje no programa e contar a história dela,
é muito maior do que você só fazer uma singela pesquisa na internet e publicar. Por que, por exemplo, a Secretaria de Educação do nosso município, o Instituto Municipal de Cultura do nosso município, não realiza uma oficina, uma visita que fosse à comunidade? Eu tenho certeza que a comunidade receberia os alunos de braços abertos para contar a história, para falar sobre a região, como que é o dia a dia deles lá. São projetos simples que em um fim de semana, por exemplo, essas duas pastas que eu comentei agora conseguiriam resolver isso rapidamente e, além de trazer um conhecimento muito grande para esses alunos, trariam uma experiência completamente diferente e um dia muito divertido. São questões, por exemplo, que a gente pode apresentar porque Petrópolis, da nossa área de cobertura aqui, por exemplo, antes de iniciar a nossa entrevista, eu fiz esse levantamento, é a região que só tem, é a única região da nossa área de cobertura que tem uma comunidade. Então, por que não aproveitar isso e utilizar isso para fomentar cultura, para fomentar o turismo da nossa cidade? Falta esse olhar um pouco mais crítico também e de como que a comunidade pode estar englobada com a cidade, né, Eva? Sim, sim, verdade. Tudo isso que você colocou aqui, eu estou, né, realmente concordando, porque falta mesmo. Principalmente ali, parte do Instituto, né, de Cultura, de estar mais próximo, levar a cultura também, se fazer, né, cultura, né, preta, quilombola mesmo. E para a gente também, como quilombola, sentir também, né, inseridos ali no contexto. Aqui em Petrópolis, como que você, de alguma forma, avaliaria a representatividade da comunidade quilombola na cidade? Em questão de visibilidade, justamente até de artes, de exposições nos espaços públicos, dos temas? Poucos. Eu falo assim que são em épocas, né, X do ano, tipo maio e novembro. E o que a gente sempre vem conversando, que a gente quer visibilidade, né, e tornar, né, nossa comunidade conhecida, nossa parte de cultura o ano todo. Não só o quilombo não quer ser vitrine, só em alguns meses do ano, né? Quando chega novembro, a época da consciência negra, aí vão, nos procuram, querem nos trazer. Fala, não, por que também não trazer o povo da cidade aqui também no nosso território? Sabe? E aí o que a gente muitas das vezes acaba ouvindo é que não tem verba, que a verba não é suficiente. Então, anos e anos acontecendo a mesma coisa. Vamos ser bem sinceros, né? Se você pega uma escola e você contrata 2 ônibus, na verdade você não precisa nem contratar dependendo dos ônibus, a Secretaria de Educação tem ônibus escolar e você marca um passeio, autoriza ali o pai, né? Pai e mãe responsável, autoriza ali o passeio da criança, a pessoa leva um lanche. Qual que é o custo altíssimo que a prefeitura vai ter? Não é grande. Para ir no Vale do Cuiabá e voltar, é longe? Realmente é longe. Mas a Eva está aqui, ó. Veio para cá para conversar com a gente, para falar um pouco sobre a história dela, para falar sobre um pouco da comunidade. Por que a prefeitura também não pode fazer o mesmo? Fica outro questionamento aqui também. Eva, a gente está aqui chegando basicamente ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e falar que o espaço está sempre aberto para vocês participarem, assim como você, como outras pessoas e outras lideranças da comunidade. Mas algum outro ponto importante que talvez a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Gostaria também de agradecer, né, esse espaço. Eu sempre falo que é muito importante a gente vir, né, ser ouvido, né? E gostaria, assim, de dizer aqui, eu, como quilombola e como mulher, com o coração um pouco entristecido, né, por conta do episódio que aconteceu na Bahia, sabe, com uma representatividade. Então, assim, que o censo venha dizer também, através, né, porque somos muitos quilombolas, mas poucos têm ali a sua titulação de terra. Então, através do que aconteceu, né, com essa liderança lá da Bahia, a gente vem pedir para que olhem com carinho, que nos deem, né, ali a nossa documentação mesmo, para que acabe com essa questão, né, da especulação imobiliária, que é muito grande. Então, a gente vem pedir, né, isso com carinho, que as autoridades também se empenham, né, para solucionar o que aconteceu. E quero dizer aqui, né, que lá eu, uma priminha também no Quilombo, estamos iniciando ali um trabalho, trabalhando com a parte de artesanato, e aí mandar um beijo para ela, assim, porque
ela diz, né, e muitos outros, que ela está aprendendo, né? Ah, a Flávia está aprendendo crochê contigo, fazer os colares. E eu digo que eu também estou aprendendo muito com ela. Tem sido uma troca muito bonita. E basicamente isso. E agradecer, né? Agradecer muito essa oportunidade, esse espaço, porque é importante para a gente. Muito. Você comentou, existe nome o projeto? Não, ainda não. A gente ainda está conversando. Já estamos fazendo ali em casa, no quintal. Eu faço contações de história, né? Geralmente história ali relacionada à África, né? Sobre os mitos. E ela também está vindo nessa linha. Crochês. A gente tem a intenção de receber, né, os grupos lá, colocar nosso trabalho, né? Porque uma das grandes dificuldades é escoar a produção. Então, mas hoje em dia, com tecnologia, está ficando mais tranquilo. Tá certo, então, que o projeto possa fluir e quando tiver já um nome, fala com a gente para a gente divulgar aqui também. Falo sim. Eva, obrigado pela presença. Eu que agradeço imensamente. E mandar, né, um beijo lá para o meu povo, né, para minha família quilombola. Gente, olha, estou aqui comigo, tem um pouquinho, né, da energia de cada um de vocês. Sintam-se abraçados. Beijo. Eva, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo. E como eu sempre digo, você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.